Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Nesse domingo nós damos início ao mês de maio, né, com as programações do mês da família. E desde já nós já convidamos os irmãos a estarem participando, né, assim como já é convocado antes, em especial esse mês que será dado enfoque ao tema família, né, tanto nas mensagens como nas direções. E o nosso tema para esse mês é compartilhemos graça e misericórdia em nosso lar, né? E a nossa divisa está em Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 7, que diz o seguinte: estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado a seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Nesse momento, eu vou pedir para a Luísa estar orando pelas famílias, para que Deus possa estar abençoando, estar guardando as nossas famílias, né, nesse momento tão crítico, né, e difícil, tão sensível em todos os aspectos, e que o Senhor possa estar, assim, cuidando de nós em meio a essa pandemia. Vamos orar, Rubem? Fecha o olhinho. Junta a mãozinha, junta. Assim a mãozinha. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue a guardar nossas famílias, ó Deus, o teu povo espalhado, ó Deus, pela face da terra. Pedimos ao Senhor que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sare, ó Deus, a nossa terra. Que o Senhor envie o socorro, ó Deus, diante desse momento tão crítico, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa, meu Deus, nos perdoar, ó Deus, e que o Senhor possa enviar a cura, ó Deus. Pai querido, que o Senhor também esteja consolando o coração daqueles que até agora, ó Deus, já tem perdido seus entes queridos. Deus, que o Senhor, ó Deus, pela tua graça infinita e pela tua misericórdia, o Senhor, ó Deus, possa estar falando, ó Deus, ao coração de cada um. E que o Senhor, Deus, possa estar consolando com o teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por tudo, Senhor. Continua a nos guardar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento, nós estaremos ouvindo o hino. Louvar ao Senhor com a música de Aline Barros, né? Família. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Na, 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 na. Na, 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 na. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você.
Pedimos aos irmãos que abram as suas Bíblias em Salmos 127, né? Abra sua Bíblia ou acesse aí a sua Bíblia, um texto muito conhecido em nosso meio, né? E que Salmos 27 não poderia faltar, né? Em um mês como esse, para que nós possamos relembrar, né? Promessas de Deus aqui colocada nesses salmos. E diz o seguinte, Salmo 127: a não ser que o Senhor edifique a casa, seus trabalhadores constroem em vão. A não ser que o Senhor guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigia. Em vão vocês se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois ele dá provisão aos seus amados, mesmo enquanto dormem. Os filhos também são um dom do Senhor, e o fruto do ventre é uma recompensa. Os filhos nascidos, quanto se é jovem, são como flechas na mão do guerreiro. Abençoado é o homem que encheu sua aljava com eles. Não ficará embaraçado quando contender com seus inimigos na porta da cidade. Nesse momento também nós estaremos ouvindo o hino, né? Para o Senhor, vamos agradecer ao Senhor através dessa canção, louvando, né? Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração a tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e de oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração a tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Já chegando ao fim da nossa programação, eu vou pedir para a Luísa novamente estar orando, né, pelo pastor que estará trazendo a mensagem, e também para que a palavra que ele irá pregar, que é do Senhor, possa fazer aquilo que aquilo que tem sido destinado ela para cada um de nós.
Pai, nós te louvamos, nós continuamos, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua presença, agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor que a Tua palavra, Deus, continue a falar aos nossos corações. Deus, nós somos carentes de Ti, carentes de Te ouvir, ó Deus, nós precisamos do Senhor. E pedimos ao Senhor que o Teu servo, ó Deus, possa, cheio do Teu Santo Espírito, ó Deus, ouvir o Senhor e trazer algo do Senhor para cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao culto matutino da Primeira Igreja Batista em Oeiras, neste domingo, dia 2 de maio de 2021, por incrível que pareça. Já estamos no mês de maio de 2021. É uma bênção de Deus o fato de nós estarmos aqui hoje para celebrarmos a Cristo. Meus amados irmãos, todos os dias nós nos dedicamos à família. Todos os dias nós damos importância devida à família. Mas, no mês de maio, nós, das igrejas batistas ligadas à Convenção Batista Brasileira, nós enfatizamos o maio, mês da família. E por isso, a partir de hoje, nós vamos começar uma jornada de edificação da família durante todo o mês de maio. Nós vamos trabalhar o texto sagrado, meus queridos, de Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Esse é o texto que nós vamos trabalhar. E a divisa está aqui nos versículos 6 e 7, que eu quero ler para vocês. Olha só, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Olha o que diz. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Texto espetacular. O texto diz tudo por si só. Nós não precisaríamos dizer mais nada. Mas eu quero, meus amados irmãos, que esse mês nós estejamos nos debruçando um pouco em cima desse texto sagrado. Texto do qual o tema compartilhemos graça e misericórdia em nosso lar foi tirado como tema para trabalharmos durante esse mês de maio. Por isso, a divisa Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, e o tema é compartilhemos graça e misericórdia em nosso lar. Irmãos, Deus prometeu a uma família, Abraão e Sara, deles abençoar todas as outras famílias da terra. E é interessante que quando Deus fez essa promessa, que a descendência desse casal seria numerosa como as estrelas do mar, as estrelas do céu e a areia da praia. É interessante que quando Deus fez essa promessa, eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos. Mas depois Deus manda o seu filho, Isaac, e depois toda a história discorre e os irmãos já sabem muito bem. Pois bem, a partir dessa família, a minha família, a sua família, todas as nossas famílias passaram a ser abençoadas por Deus. Quando você dá uma olhada no versículo de número 1 do capítulo 6 de Deuteronômio, texto no qual nós vamos ler todo hoje à noite, se Deus nos permitir, nós vemos aqui o que Deus diz que se deve ser ensinado na família. E aqui ele começa, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos precisam ser ensinados na família. E os 10 mandamentos, ele é espetacular porque ele trata do relacionamento interpessoal, de pessoa para pessoa, e do relacionamento individual para com Deus. É incrível quando você analisa os 10 mandamentos. Deus dá mandamentos como não matarás, ou seja, eu com o meu próximo, e Deus diz, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Então, trata-se os 10 mandamentos de relacionamento interpessoal, humano, de gente para gente, e do nosso relacionamento pessoal para com Deus. E Deus diz, isso deve ser ensinado em casa. Essas coisas devem ser ensinadas em casa. Além da palavra mandamentos, que nós encontramos aqui no texto, nós encontramos também a palavra estatutos. Estatutos. Quem é da liderança de igreja, vai lembrar da palavra estatutos, porque toda igreja organizada tem um estatuto que lhe rege.
né? Então, os estatutos aqui seria o conjunto de normas criadas a partir dos 10 mandamentos. Né? Isso aqui é interessante. Seria a interpretação dos 10 mandamentos. Seria o esmiuçar dos 10 mandamentos. Seria os 10 mandamentos fragmentados. Outra coisa que é importante pontuar, que os 10 mandamentos são a base para todos os estatutos e para todas as constituições de todas as leis que regem todos os países do mundo. Se tem uma civilização, e essa civilização tem um estatuto, tem uma lei, tem uma constituição, essa lei, esse estatuto, tem base nos 10 mandamentos. Mesmo aquelas nações mais fechadas para Deus, mesmo aquelas nações mais anticristãs que existem na face da terra, as suas leis, os seus regimentos são com base nos 10 mandamentos. Embora é muito evidente que muitos deles são distorcidos e aplicados ao contexto de uma cidade, de um país, de uma região, né? Seja lá como for. E fechando o tripé aqui do que se deve ser ensinado dentro de casa, tem os preceitos, né? Os preceitos, os mandamentos, os estatutos e agora os preceitos. Os preceitos estão ligados à obediência, né? Que nós devemos ensinar, que a nossa família deve obedecer a Deus, ou seja, obedecer os estatutos, obedecer os mandamentos do Senhor Deus. Esses são os preceitos. E, diga-se de passagem, é interessante que se obedeça de livre e espontânea vontade ou à força, né? E nós vamos falar sobre isso aqui, né? em outra ocasião. Né? Que bem-aventurados os que obedecem de livre e espontânea vontade, porque haverá o dia em que as pessoas que não obedecem serão forçadas a obedecer, e eu quero falar sobre isso depois. Quando você dá uma olhada no versículo 2, você vê o objetivo central dos ensinamentos do Senhor na família. Por que se deve ensinar os mandamentos do Senhor na família? Qual o objetivo principal? Está aqui no texto, versículo 2. Para que toda a família tema a Deus. Sim, para que Israel tema a Deus. Para que eu e você temamos a Deus. Normalmente, meus amados irmãos, meus amigos, nós temos metas e objetivos para as nossas famílias. E eles são bem traçados. Nós temos metas de formação, nós temos metas de trabalho, de renda, de conquistas de um modo em geral, e tudo isso é muito legal, necessário e bacana. Mas, meus amados irmãos, tem também a questão espiritual, que nós precisamos, de alguma forma, estar preocupados e trabalharmos em relação a isso. E a melhor maneira de que toda a nossa família tema a Deus é quando eles conhecem o que está escrito nas Escrituras Sagradas. A fórmula infalível é o ensinamento bíblico dentro de casa. Eu quero dizer para você que se o ensinamento da palavra de Deus não moldar o nosso caráter, não moldar o caráter dos nossos filhos, não vai ter mais nada nesse mundo que vai fazê-lo. Por isso é de suma importância que nós estejamos ensinando as Escrituras Sagradas para os nossos filhos na sua tenra idade. Talvez você não teve a oportunidade de começar a ouvir a palavra de Deus ainda quando era criança. Porque você se converteu depois, seu pai se converteu mais tarde, sua mãe se converteu mais tarde. E aí você não teve essa oportunidade. Mas, meus amados irmãos, uma grande parte dos nossos casais, né, sobretudo recém-casados, estão tendo a oportunidade de criar os seus filhos no temor do Senhor, ensinar os seus filhos ainda na barriga da mãe, a ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E quando isso acontece, há uma revolução no bom sentido, na vida, no caráter, na espiritualidade dos nossos filhos. E quando eu penso sobre isso, eu lembro lá do caso da Lloyd e da Eunice, a mãe e a avó do jovem Timóteo, o qual ouviu as sagradas letras, Paulo disse isso, ao escrever nas suas cartas ao jovem pastor, ao ouvir, ao aprender as sagradas letras que o fazem sábio para a vida.
O jovem Timóteo teve a oportunidade de servir ao Senhor durante toda a sua vida, porque ele teve uma base sólida. A igreja, em casa, uma base sólida em casa. A igreja oferece a escola bíblica dominical, oferece o estudo bíblico, oferece isso e aquilo, mas, meus amados irmãos, a igreja, ela não tem a obrigação da edificação cristã dos nossos filhos, da formação cristã propriamente dita. A igreja ajuda, mas isso aqui é uma competência nossa. Estava falando recentemente para alguém, lá no Recanto Olibar, que os nossos meninos estão crescendo. Né? Os nossos filhos, os meus, por exemplo, né? Já estão, a Marcela terminando a universidade, o Miqueias aí também, e aí a gente fica assim, mas aí vão estar longe, só ficar só nós dois agora, e o que a gente acredita é que eles vão obedecer o que aprenderam desde a infância. E nós não temos mais nada a fazer, a não ser confiar que esse ensinamento vai ser perpetuado nas suas vidas. É assim que nós devemos proceder, meus amados irmãos, em relação ao ensinamento das Escrituras Sagradas na nossa família, para que todos temam a Deus. Eu não posso colocar temor no coração dos meus filhos, mas a palavra de Deus que nós pregamos, ela pode. Então nós devemos fazer isso para o bem dos nossos filhos. Quando você olha o versículo 3, você vê o resultado da família que teme ao Senhor. O resultado é magnífico. Então, vem tudo isso e o resultado. E agora, se eu obedecer, se eu temer ao Senhor, o que vai acontecer? O versículo 3 diz o que vai acontecer. Você vai viver bem. E agora eu espero que você esteja atentando para o que eu vou falar aqui agora, de suma importância. De suma importância. Escute, hoje, para muitas famílias, o que está faltando não é dinheiro. Uma grande maioria das famílias tem dinheiro, pelo menos o suficiente para se manter e manter bem. O que está faltando para muitas famílias, e meus amados irmãos, não é uma boa casa. A maioria das nossas famílias tem boas casas para morar. O que está faltando para as nossas famílias não é um bom transporte. A maioria das nossas famílias tem um bom transporte para usar. Sim. O que está faltando para a maioria das nossas famílias não é roupa, não é calçado. Não, não. Tem roupa e calçado, sim. O que está faltando para a maioria das nossas famílias não é alimento, não, irmãos. Estamos numa crise, sim, é verdade. Muita gente com dificuldade, inclusive alimentícia, só que o que está faltando, na verdade, não é comida para o povo. Não, não. O que está faltando de fato, meus amados irmãos, para muitas famílias, é uma boa convivência dentro de casa. Sim, é isso que falta. Porque tem gente que tem casa boa, que tem saúde, que tem carro, que tem emprego, que tem salário, que tem tudo, mas não vive bem em casa. Meus queridos, é sobre isso que o nosso bondoso Deus quer tratar comigo e com você nesse mês de maio. É sobre isso que o Senhor Jesus quer tratar conosco no transcurso desse mês. A boa convivência familiar. O Senhor Jesus quer tratar conosco durante o mês de maio o fato de compartilharmos graça e misericórdia a partir das nossas famílias. E eu espero em Cristo que de alguma maneira o Senhor Jesus fale ao teu coração no transcurso deste mês em relação à sua família. Porque Ele quer tratar isso conosco. E nós não podemos nos blindar, e nós não podemos nos armar contra isso. Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos estar maleáveis, sensíveis à voz de Cristo. Porque é isso que Ele vai tratar conosco a partir de hoje, durante todo esse mês. E acreditamos que nós seremos grandemente edificados através desse texto sagrado que nós acabamos de aqui compartilhar. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua família. Amantíssimo Deus e Pai, Tu és bondoso, amoroso e longânimo. Todas as coisas estão sobre o Teu controle. Nada foge, ó Deus, do Teu domínio. Nada, absolutamente nada. Pai, aqui nós estamos com algumas famílias a nos ouvir nesse momento. E o Senhor sabe as deficiências de cada uma delas. E a nossa oração é para que o Senhor os edifique por amor do Teu nome. Ó Deus, e que
Se for preciso, algumas famílias abrirem mão de algumas coisas para viverem bem. Ó Deus, que essas famílias possam fazer isso por amor de Ti mesmo e por amor delas próprias. Nós oramos que o Senhor traga a boa convivência familiar. Ó Deus, sobretudo para as famílias que fazem a Primeira Igreja Batista em Oeiras. Nós oramos agradecidos. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. O nosso próximo encontro será hoje à noite, às 19h30, aqui no templo da Primeira Igreja Batista em Oeiras e também online. Acesse o nosso canal, se inscreva nele, deixe o seu joinha e compartilhe esse conteúdo com os seus contatos. Que Deus em Cristo abençoe e até logo mais à noite.